Salve, salve, galera! Tô aqui mais uma vez com um bate-papo bem massa sobre o nosso destilado, sobre a deliciosa cachaça e com uma convidada especialíssima, vocês vão conhecer já já, e não é a Sheila Mello. Eu tô aqui no restaurante Jacarandá, aqui em Pinheiros, para estender a nossa prosa, para molhar a palavra com a Aline Bortoleto, que é especialista em destilados, pesquisadora da USP, da Exalc também. Isso. Obrigado, Aline, por aceitar o convite da nossa prosa. E a gente vai falar, ou melhor, a Aline vai falar bastante sobre a evolução, a inovação dentro, principalmente do mercado da cachaça. É isso aí. A gente teve, né, Zulu, uma tendência grande aí de premiumização do mercado de cachaça, cachaças premium, cada vez mais de qualidade, e isso é o que está atraindo mais o consumidor, né? A gente tem que ver que tanto o produtor quanto o consumidor estão entendendo mais do produto, e isso está sendo muito bom para crescer o mercado. E não só a cachaça, a gente vai falar também de outras bebidas aí, derivadas da cachaça e que estão sendo muito úteis para atrair novos consumidores, bebidas com sabores, aromas, bebidas mais doces. Legal. E até com menor teor alcoólico aí que a cachaça. Mas a primeira inovação aí nesse processo foi o uso de madeiras diferentes, né? Legal. E o uso de madeiras brasileiras, ela surgiu desde que se começou a fazer cachaça, né? Mas atualmente a gente está numa especialização aí do mercado em usar essas madeiras. Antigamente, então, até uns 7, 8 anos atrás, a gente só tinha basicamente barris de carvalho que vinham já usados, de muito uso da Europa ou dos Estados Unidos. E agora nós estamos aprendendo as técnicas novas de tanoaria, de processo de envelhecimento em madeiras brasileiras. E isso está sendo muito benéfico, porque a gente está descobrindo junto, né? Não só a área acadêmica, que é onde eu trabalho, a pesquisa, mas junto aos produtores, aos tanoeiros, né? Nós estamos tendo uma evolução da tanoaria brasileira em si. Agora a gente precisa molhar a palavra, né? Com certeza. Saúde. Só para você que acompanha o canal e não algum termo que você não conheça, eu vou desmistificar um pouquinho do que é a tanoaria, porque eu, antes de ser bartender, eu não conhecia. Uhum. O tanoeiro é o profissional que atua com madeiras no processo de produção de barris, enfim. Não só isso, mas principalmente, vamos trocar em miúdos, é o cara que faz o barril, certo? Exatamente, é um artesão, né? Porque esse processo de fabricação do barril, ele acaba sendo não só uma técnica, mas é um artesanato acima de tudo. Não existe tanoaria que seja totalmente automatizada no mundo. Legal. Sempre precisa estar lá a mão humana, né? O ser humano fazendo aquela arte. Então é uma arte. Ela é muito desenvolvida na Europa, principalmente na França, que é onde a gente tem as maiores quantidades de tanoarias, maiores tanoarias, e nos Estados Unidos também, que é da onde vem aí o carvalho americano, o norte-americano e o carvalho europeu. Nossa. E no Brasil a gente tem ainda pouco desenvolvimento da tanoaria, são poucas tanoarias e elas ainda estão começando a trabalhar com técnicas mais recentes, como por exemplo a tosta. A tosta do barril, a gente vê que no carvalho americano ou no carvalho francês ela já é bem desenvolvida, né? Tanto que quando a gente compra um barril importado, um barril novo, a gente sabe a tosse e o que isso vai gerar no perfil sensorial da bebida. Então isso é bem importante para a gente saber direcionar o nosso produto, o desenvolvimento do produto. Mas nas madeiras brasileiras nós ainda estamos testando, né? Porque existem muitas madeiras e porque essa técnica de tosta ainda é recente para a gente. Aline, eu queria ouvir um pouco assim, se compartilhasse com a gente a questão da mistura, né, o blend de madeiras para o envelhecimento da cachaça. Como que é isso? Isso é uma inovação? Isso é... Enfim, queria ouvir um pouco aí, você que é especialista nesse assunto, sobre essa questão de tipo de madeira, quantas madeiras, o que dá para fazer, o que não dá.
O número de madeiras aí, ela independe, né? O blend, na verdade, é uma técnica de inovação e são técnicas consagradas mundialmente. A gente tem grandes escolas de blend, como de whisky, conhaque, que são, na verdade, técnicas que trabalham exclusivamente com uma madeira, que é o carvalho, né? E mesmo assim, eles fazem toda essa questão de misturas para gerar novos produtos. Massa. Imagina no Brasil essa monte de quantidade, variedade de madeiras. Quais são as possibilidades da gente misturar e gerar aromas e sabores novos, né? Então isso é muito interessante, tem muita gente apostando nisso. Só que, na verdade, não é um experimento, né? Tem uma base técnica, uma base científica aí, onde a gente tem que entender. Primeiramente, então, a gente vai entender cada uma das cachaças. Então, a pessoa ela tem que entender sobre o aspecto sensorial, ela vai analisar cor, aroma, sabor e tudo isso que envolve cada amostra, para depois ela saber o que ela vai querer unir. O que uma cachaça tem que a outra não tem? E como que ela vai transformar esse produto, gerando complexidade, porque você tem que ter aí vários aromas e sabores agregados no mesmo produto, mas também gerando intensidades iguais. Você não pode ter nada sobressaindo, né? Por isso que a dificuldade, por exemplo, a gente ter um número maior de madeiras, tá uma dificuldade grande na formulação desse blend. Porque nós não podemos ter nenhuma sobressaindo, impondo aí a sua característica entre as outras. Elas têm que estar encaixadas, gerando, a gente fala um círculo, né? Uma roda de blend, de harmonia de blends. Então elas têm que estar harmônicos, equilibrados e complexos. Então o blend nada mais é que isso. Aline, a gente deu uma conversada ali antes e você falou a respeito do expertise, né? Dos produtores de conhaque em França. Com blend, né? Mesmo eles lidando sempre com uma única espécie de planta, o carvalho. Então, como que você vê isso dentro da indústria da cachaça? Assim? Da cachaça. A grande possibilidade que a gente tem, né? No carvalho, por exemplo, a gente tem o carvalho francês e o carvalho americano. E dentro da França, a gente tem algumas florestas que, por serem mais frias ou mais quentes, essas madeiras, essas árvores crescem de maneiras diferentes. E isso vai influenciar no barril. Olha só, legal. Tudo que influencia, até o crescimento da árvore, né? E dentro disso, a indústria de conhaque, ela é muito experiente na formulação de blends para questão de inovação e de produtos especiais. Então, ela sempre está lançando, muito mercado de luxo, voltado para o mercado de luxo, para lançar coisas diferentes que atraiam consumidores. E como que eles fazem isso, né? Primeiramente porque eles têm madeiras, uma madeira só com carvalho. Eles usam tempos de envelhecimento diferentes, né? O quanto tempo a bebida estagiou, ficou naquele barril. Se esse barril, então, ele teve uma outra bebida antes, né? A questão do uso sequenciado que a gente fala, né? Envelheceu uma outra bebida que deu aromas, sabores, características sensoriais aí, que vão influenciar nessa nova bebida. E também a questão da tosta do barril. Então essa questão da tosta novamente entra com um ponto positivo aí para a formulação de blends diferenciados. As grandes casas de conhaque, então, elas usam isso como um marketing do produto, né? Tanto de conhaque como de uísque também. Então elas usam toda essa questão de diversidade, do que a história que o barril traz para diversificar. As chamadas edições especiais. Exatamente, são as edições especiais de grande luxo, né? Um custo, um valor agregado grande. Isso tudo o mercado de cachaça tem que aprender muito, né? A gente consegue sim resgatar algumas características importantes disso. E a gente pode aí, então, diversificar com o blend numa mesma madeira. Imagina no Brasil que a gente tem diversas madeiras. E daí a gente vai estender a prosa aqui, que tem um outro lado também que a Aline vai compartilhar com a gente, que é a questão da inovação com bebidas a partir do nosso destilado, bebidas a partir da cachaça. Exatamente, a cachaça ela passa a ser uma ótima base para desenvolvimento de outras bebidas à base de cachaça, né? Então existem uma variedade enorme de plantas que você pode infusionar na cachaça e isso é uma coisa boa a se fazer. Por quê? A gente está trabalhando com uma nova categoria de bebidas, que são bebidas mistas ou aguardentes compostas, que tem como base a cachaça. Então a gente vai levar para o consumidor
sabores, aromas veiculados pela cachaça, né? Então não é aquela questão de você usar a base, um álcool neutro, por exemplo. Você usa uma base com bastante personalidade, né? E aí você pode formular um licor à base de cachaça, de várias ervas, de especiarias, ou com frutas também. E aí também para o produtor isso é muito interessante porque ele usa a estrutura da fábrica dele para produzir outros produtos, além da cachaça. Ele atrai mais consumidor. Porque a maioria desses produtos acaba sendo mais doce e tendo menor teor alcoólico. Então, sendo mais doce, você atrai um público diferenciado do que aquele público que você... às vezes o cara que tem um pouco de receio com destilado puro, né? Exatamente. Fica ali não é muito nem do isso, nem do rum, nem da cachaça pura, ou as batidinhas, ou caipirinhas, então é uma forma, talvez, de aproximar ele do destilado, né? Isso tem uma outra... antes de se falar em inovação, tem uma outra questão que é bem importante também, que é a tradição, né? A gente fazia muito disso, se faz até hoje, nos interiores, na roça onde eu cresci era muito comum, mas não pensada. Não era uma coisa pensada num destilado de qualidade, usava-se aquela... como é que eles falavam lá? Lá na roça, o dono do boteco falava a comum. Ah, tá. Para definir um destilado que eles compravam a granel, assim, num galão e tal, e não se preocupava muito com a procedência, e colocava ali raiz de carqueja, raiz de urubeba, sementes, sei lá das quantas, e deixava aquilo ali para servir para tomar no esquenta-banho. Que era a hora de tomar banho no Rio de Conta, saboneteirinha na mão. Então, isso é tradição, isso é cultural. Isso é muito importante, mas a inovação eu vejo como um fator muito positivo, que é entregar esse tipo de produto, mas com a qualidade, técnica ali, uma segurança alimentar também. Exatamente. Então isso é muito bacana. Eu como como é que fala, profissional do serviço ali, eu fico só aguardando ficar mais perto da gente esse tipo de produto, se tornar uma coisa corriqueira. Sabe? Algo profissionalizado, né? Porque o que é feito dentro de casa, às vezes é muito bom, tem muita qualidade, mas isso ainda não foi para uma indústria, não foi melhorado, pode ser melhorado, que nem a base da cachaça com uma cachaça de boa qualidade, essas infusões acabam sendo maravilhosas, sem dúvida. Então você sabendo quais são os ingredientes que vão ali, você cria produtos com características muito boas, não só para o mercado interno, como para a exportação, né? É o que eu falei, o pessoal de fora se atrai muito a coisas exóticas do Brasil. Quando a gente tem uma tendência grande de exportar esses produtos, tanto a cachaça envelhecida em madeiras brasileiras, porque são aromas exóticos, aromas e sabores exóticos para eles. Imagina, só conhecem o carvalho. Aí chega lá uma cachaça, um produto diferente, com aroma diferente, uma coloração diferente do carvalho, a sua bálsamo, a minha amburana, né? Então cada uma tem uma cor diferente. Então só no aspecto visual aí a gente consegue identificar que isso é um produto diferente do carvalho. Então para a exportação é muito bom. Então essa tendência de inovação, ela tem tudo para dominar não só o nosso país, como também expandir mercados, né? Então, legal. Vamos lá. Eu queria que você falasse um pouquinho da relação, como é que fala? Do cenário internacional da cachaça, que eu sei que você acompanha. Você foi esse ano, foi ano passado, você estava em Bruxelas também, na premiação. Pudesse compartilhar um pouquinho disso pra gente. E, enfim, aí eu deixo contigo. Sim. Bom, sempre quando eu viajo eu levo cachaça, para evento de bebidas, né? Então eu vou sempre para um congresso de destilados na Escócia. Legal. E lá estão os maiores pesquisadores da área de bebidas destiladas. E quando eles provam cachaça, mesmo envelhecida em carvalho, é uma alegria, né? Então eles realmente gostam muito desse produto, porque a gente leva a melhor, né? A gente leva aquela que a gente pesquisou e tá tudo dentro dos parâmetros, né? Aquilo que a gente faz lá na Exalc. Então isso tem uma tendência grande, é um produto que com certeza está crescendo muito as exportações. Só que aí a gente entra em parâmetros de diversificação de produtos. Por quê? Nós temos que não competir com os destilados internacionais, mas mostrar que a gente tem uma bebida diferente
mas de qualidade. E como isso? Se ela for envelhecida em carvalho, a gente tem que fazer algo bom envelhecido em carvalho, né? Então algo intenso, aromático, que seja um carvalho novo, né? Não um carvalho de extenso uso que dê pouquinho aroma e sabor para ela, né? Então a gente tem que direcionar aí qual produto que a gente vai oferecer para eles, para não fazer feio também, né? Então tem que ser algo que eles estão acostumados e algo que seja totalmente exótico, né? Então se a gente oferecer um carvalho bom, barril novo e uma amburana que é totalmente exótico, a tendência é que isso seja mais bem aceito no mercado externo, né? Mas tem que ter a qualidade. Então, eles estão acostumados, eu acho que o drink principal aí que se expandiu foi a caipirinha. Então, eles estão acostumados que cachaça é aquele branco, né, na versão branca, para fazer caipirinha com aromas e sabores bem intensos. Então, se a gente diversificar para o amadeirado, de qualidade e algo sabor exótico, ou mesmo a questão de blend, se a gente falar, olha, tem 5 madeiras brasileiras, um blend de 5 madeiras diferentes ali, isso com certeza eles gostam muito, né? A gente tem que ter essa competência de desenvolver produtos de qualidade para mandar para lá, né? E não queimar o filme, vamos dizer assim, né? Tem que saber o que fazer para fazer certo desde a primeira vez. E para isso é o que eu sempre falo, é o estudo, né? É o que a gente faz na universidade, que é estudar a bebida, a nossa cachaça, para poder melhorar ela cada vez mais. Então, para a gente competir com o mercado internacional, a gente tem que ter um produto de boa qualidade. E a gente não vai conseguir isso sem ter a ciência envolvida, né? Então é isso que eu gosto muito de fazer, que eu gosto de divulgar sempre, que é o que a gente faz lá, que é fazer a ciência e divulgar ela. Para quê? Para quem realmente precisa disso e vai usar isso em benefício da sociedade, né? Então os produtores de cachaça, eles têm que ter essa conscientização, que eles têm que saber sobre aquele produto, acima de qualquer outra pessoa, né? Eles estão investindo, eles têm investimento, por exemplo, na compra de barris, é um investimento alto. Mas se ele não souber como conduzir esse processo de envelhecimento de uma forma adequada, ele pode errar no produto, né? Ele pode deixar, sei lá, um tempo a mais, o produto ficar amargo, ou comprar um barril já de extenso uso, sem procedência. Então isso é uma reclamação que a gente sempre ouve, né? Um barril já usado. Então a maioria fala, um barril usado para uísque. Mas aonde veio? Que uísque envelheceu? Quanto tempo estava ali, né? Antes do uísque até. Dependendo do uísque, vende uma bebida fermentada antes de tudo, né? Exatamente. Legal. Então a procedência desse barril é muito importante. Infelizmente, é difícil a gente saber a procedência. Ainda é difícil a gente saber a procedência. Mesmo quem está intermediando essa relação de compra e venda, né, dos barris que vêm de fora, eles ainda não têm toda a informação para passar para o produtor que está comprando esse barril. Então acaba sendo um tiro no escuro, né? Entendi. Então é bem complicado isso. Ele acaba comprando uma coisa e chega lá, ele não gosta muito, porque a aparência já é de um barril velho, né? Foi 12 anos, envelheceu o uísque durante 12 anos, mas você olha a aparência, já é um barril mais velho que isso, né? E se o barril é velho, de extenso uso, o que ele vai fazer? Ele não vai ter toda a potência aí de um barril novo, obviamente. Por quê? Ele já foi extraído muitos aromas e sabores das primeiras bebidas. Né? Então ele vai servir para algumas trocas e, quimicamente falando, ele acaba acidificando a bebida também. Né? Então você tem aí um tempo, dependendo do tempo que você use, da qualidade da cachaça que você coloca lá dentro, você pode acidificar ela. Ela torna mais agressiva, mais pungente, o contrário do que a gente quer, né? Então isso é bem importante, o produtor entender do processo, ele saber, mesmo que ele não for da área, ele for investidor, ou ele gostar de estar lá na plantação da cana, sei lá, ele tem que saber. Fotinha no Instagram. Ele tem que saber do processo, ele tem que saber da ciência, porque se ele não souber, não vai ser um produto controlado, né? Não vai ter qualidade controlada. O erro clássico na questão do barril é principalmente você comprar um monte de barril inicialmente, porque é aquela questão do controle da adega. Quando você está iniciando a sua produção,
né? Então você compra, eu comprei 10 barris, vamos supor, 10 barris de amburana novos, que são bem intensos, né? 10 barris de carvalho usado e 30 barris de carvalhos novos, né? Então é importante ele saber o que ele quer no começo. Ele saber o que produto que ele vai gerar, que produto que ele tem intenção de produzir no final ali de 1, 2 anos, para saber gerenciar a adega. Tá? Então, ele não sabe, ele simplesmente compra tudo aleatório e depois vai vendo o que dá. E aí o que dá é que geralmente, se você comprar de repente 50 barris novos, no segundo ano você tem 50 barris de segundo uso, que não vai dar a mesma característica. As pesquisas que a gente fez, eles demoram 5 anos para dar a mesma característica que o primeiro, em 1 ano, né? Então, um barril de segundo uso. Se ele for de terceiro uso, isso aumenta ainda muito mais, né? Até que chega num passo em que ele vai ter um lote diferente do outro e vai ser difícil padronizar. Entendi. Né? Então, esse controle da adega, saber onde que ele vai investir, qual que ele vai comprar, é muito importante, né? E da onde também ele vai comprar. Essa questão de procedência, né? Porque ele acaba muitas vezes comprando barris que já foram usados ou barris que já foram desmontados e montados novamente. Infelizmente a gente não tem controle de todas essas informações, né? Existem muitas pessoas boas, com boas intenções trabalhando, mas também existem aquelas pessoas que não têm tão boas intenções assim. Então a gente vê muita gente fazendo negócios errados quanto a isso, né? Por falta de informação, também por inocência do produtor, é o que eu mais vejo. Bela aula, hein? Eu tô aqui, fiquei só gravando tudo e vou assistir esse vídeo 50 vezes pra manter antenado aí. Muita informação, Aline, muito obrigado. Obrigada pelo muito feliz convite. que você aceitou e sabia que ia ser uma prosa deliciosa, com informações pertinentíssimas que eu vou guardar ali, vou assistir esse vídeo várias vezes pra estar sempre com elas antenadas aí. Valeu e... Vamos para um brinde então. Saúde! Aí, saúde!